2. Bom dia, amadinhas. Vamos deixar aqui aberto para as demais irem entrando assim que elas chegarem. Então, amigas, continuando o nosso estudo aqui, 12 semanas estudando 12 mulheres da Bíblia. E ontem até fiz um story dizendo que essa mulher, ela era uma heroína, não é verdade? E depois no final a gente vai saber o porquê que ela é uma heroína. Mas vocês tiveram... vocês têm o livreto, né? Mas quem não tem, tem um palpite de quem seria essa mulher de hoje? A dica é, ela é uma heroína. Nossa, gente, será que eu tô sozinha aqui? Alguém poderia abrir a câmera? Olha aí a Rose. Rabi, kkk. Ótimo, tá bom então. Hoje sem câmeras. Ô, Josi, glória a Deus, Carol, a sua vida seja louvada através do nome de Jesus. Aleluia! A vida das minhas amigas Carol e Josi. Ai, meu Deus, vocês sabem que eu gosto de brincar com vocês, né? Mas eu não gosto de ficar sozinha, não. Então, muito obrigada por vocês terem aberto a câmera. Aleluia, que nem dizia minha vozinha que a Josi conhecia, né? Aleluia, minha avó, vovó Ana, uma mulher de muita, muita, muita oração. Analfabeta, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia Sagrada. E leu várias vezes a Bíblia Sagrada. A minha avó é um exemplo para mim. Então, olha só, a mulher de hoje é Raabe. E toda a história de Raabe nós encontramos lá no livro de Josué, tá? No capítulo 2, praticamente quase todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 24, tá? Ali, então, tem a história de Raabe. Só para contextualizar, Raabe, ela era uma mulher cananeia, tá? Ela morava em Canaã, lá onde que as muralhas, né, eram todas cercadas por muralha, aquela cidade, né? Era uma cidade muito próspera, muito abundante, e Deus chamou aquela cidade de a cidade, a terra que emanava, né, que produzia leite e mel. Ou seja, naquela época, leite e mel era algo muito grandioso, era de extrema prosperidade. Não que hoje não seja, mas só para nós entendermos essa expressão que significava terra que mana leite e mel, tá? Era uma terra muito produtiva, tá? Então, Raabe, o significado literal do termo, ele vem do hebraico Raav, com R-A-H-A-V, Rav, que ele indica amplitude, abundância ou largueza de entendimento, de conhecimento, tá? De posicionamento. No contexto bíblico, Raabe, essa mulher lá de Canaã, da cidade de Jericó, ela protegeu 2 espiões. Que espiões eram esses? Olha só, amigas, a Bíblia de fato não fala o nome deles, tá? Mas alguns teólogos dizem que dentre esses 2 espiões existia um que chamava Salmon. E Salmon foi aquele que lá no final acabou casando-se com Raabe, tá? Mas a Bíblia não fala assim em questões de o nome propriamente dito. Tá? Alguns teólogos defendem isso, ok? Então, olha só. Andréia, que mais que era Raabe? Raabe, ela era tradicionalmente descrita como uma prostituta. Entretanto, estudando a palavra, estudando alguns teólogos sérios, tá? Existe também uma base de interpretação do hebraico que sugere que ela poderia ter sido tão somente, mas não que seria tão somente, uma estalajadeira, ou seja, uma hospedeira. Ela tinha uma hospedaria, tá? Ela hospedava pessoas que passavam por Jericó. E naquela época era o que tinha, era um hotel, tá? Então, por ela ser uma hospedeira, né,
dona de uma estalagem, de uma hospedaria, então tinha-se esse conceito de que ela seria prostituta, porque naquele lugar se encontravam, imagino eu, de tudo que é tipo de serviço, tá? Andréia, e agora, então, desbanca tudo que a gente sabia. Então, a Raabe não era mais prostituta. Amigas, uma linha defende essa e uma linha defende aquela. E qual que é a verdadeira? No céu, quando nós encontrarmos a taravó de Jesus, que no caso foi Raabe, a gente pergunta para ela, porque eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então já fica aí um ponto. Fica firme e forte para você tirar essa dúvida quando você chegar no céu, tá bom? Mas existe essa linha, tá? De que ela era dona dessa hospedagem, tá? De acordo com a genealogia apresentada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, lá já começa uma genealogia incrível. Não sei se vocês já leram e já prestaram atenção. Eu achei simplesmente fantástico. Lá do capítulo 1, versículo 1, tá? Até o versículo 17, praticamente mais da metade aí do primeiro capítulo, aproximadamente após Raabe, passaram-se de 28 a 30 gerações. De Raabe até Jesus, perdão. De Raabe até Jesus passaram-se de 28 a 30 gerações. Lembrando que antes de Raabe, a pessoa sobre a qual nós temos um grande princípio, uma estaca de primazia, de primeiro, tá? É Abraão. Então, de Abraão a Raabe, são mais 14 gerações, tá? Raabe foi mãe de Boaz. E lá nesse primeiro capítulo de Mateus, tem toda a genealogia de quem gerou quem. Mas só para vocês entenderem aqui, já que vocês não vão poder ler agora, mas anotem aí, Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17, para vocês entenderem toda a genealogia e o quão essas pessoas, quando a gente encontra na Bíblia, são importantes de nós estudarmos e lermos, porque foram pessoas separadas para participar da árvore genealógica que depois nasceu Jesus. Então, Raabe e Salmo, conforme alguns teólogos defendem, geraram Boaz. Lembra Boaz que se casou com Ruth? Lembra que a gente já fez todo o estudo de Ruth? É aquele Boaz, tá? Boaz, daí, então, casou-se com Ruth e eles geraram quem? O filho que trouxe a... Como é que era o nome da nora da sogra de Ruth? Noemi, né? Que trouxe a Noemi, então, sorriso nos lábios, já que ela tinha perdido os 2 filhos, lembram-se? Então, Raabe e Salmo geraram Boaz. Boaz e Ruth geraram Obed. Obed, agora não lembro o nome da esposa, gerou Jessé. Jessé era casado com mãe de Davi, então gerou Davi, tá? E toda essa árvore genealógica teve mais 14 gerações até Davi. De Davi até o exílio babilônico, que os hebreus, os judeus, porque já era Judá, foram para a Babilônia, mais 14 gerações até José. José casado com Maria, pais de Jesus Cristo. Então, desde Abraão até Jesus, 42 gerações. Lembrando que, nesse tempo, as pessoas não viviam como hoje, média, que se fala, né, com muita estrutura e com muito positivismo, com muita cuidado com a saúde, 80 anos de vida, as pessoas viviam bem mais, né? Viviam muito mais, 100 e poucos, 180, 160 anos, né, a partir de Abraão, tá? Então, passaram-se 42 gerações de Abraão, quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar e vou fazer de ti pai de grande nação, pai de grandes nações. E estava falando sobre isso. Então, Abraão é o primeiro, tá? Olha só, algo muito maravilhoso que a gente tem aqui no nosso roteirinho, tá? E eu quero ler para vocês, quem chegou agora, é o livreto que nós estamos fazendo o estudo, tá? 12 semanas estudando 12 mulheres da Bíblia. Quem quiser, eu ainda tenho 3, tá? 3 livretinhos desses. Me chama depois no privado. Olha só, aqui diz assim, ó. A fé que transcende o rótulo. Por quê? Qual que era o rótulo?
prostituta ou dona de estalagem. Enfim, se não era de fato prostituta, era alguém que estava sempre muito junta das quais, né? Mas não vamos retirar isso porque a Bíblia várias vezes ela traduz Raabe como sendo a prostituta. Inclusive a gente vai ver isso de uma forma muito intensa no livro de Hebreus, tá? A fé que transcende o rótulo. Então, Raabe, uma cananeia com uma profissão escravizada pelo inimigo, tornou-se heroína da fé em Israel. A sua história prova que a fé genuína não está limitada pela origem social ou definida pelo seu passado. Ela viu a mão de Deus agindo nos eventos de sua época e ela agiu com coragem e convicção. Anotem, risquem, grifem essa palavra, coragem e convicção. Principalmente essa, convicção. Escolhendo o Deus de Israel e arriscando sua vida. Ela nos ensina sobre redenção. Essa também. Eita, palavrinha abençoada. Redenção. E sobre como a graça de Deus nos insere na linhagem da fé, independente de quem fomos. Raabe. Essa é a mulher em evidência de hoje, de excluída a redimida, tá? Em Josué, capítulo 6, e versículos 22 a 25, tá? Eu quero ler esse com vocês, porque são só 3 versículos, diz assim, ó. Josué, deixa eu colocar minha Bíblia aqui para não ficar de lado para vocês. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai de lá a mulher com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Por que, Andréia? Quando é que foi jurado? Lá no primeiro capítulo, lembra que eu falei do versículo 1 a 24, que eu não ia ler porque é muito longo? Lá, Raabe esconde os 2 espias. E quando o rei fica sabendo que, muito possivelmente, eles possam estar lá na casa ou na estalagem de Raabe, o rei manda os seus soldados para lá, para averiguar, para verificar se realmente os 2 espiões hebreus estavam lá. E eles procuram, e nada encontram. Então, Raabe diz assim, olha, realmente eles vieram aqui, mas saíram por aquele caminho. Se vocês forem ali, vocês vão encontrar eles voltando para o deserto. E Raabe esconde eles no eiro, ou seja, em cima da casa. E lá com eles faz uma aliança, tá? Faz com eles uma aliança, e eu já vou ler essa aliança para vocês. Então, versículo 23 do capítulo 6. Então os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo quanto nela havia. Então somente a prata, o ouro, utensílios de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25. Assim Josué preservou a vida de Raabe, a família de seu pai e tudo quanto ela tinha, e ela habita no meio de Israel até os dias de hoje. Isso significa que a linhagem, as gerações que vieram após Raabe, habita no meio de Israel até os dias de hoje. Porque escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Agora eu quero que vocês voltem lá no capítulo 1, no versículo de número 9. Diz assim, ó. Josué, capítulo 1 e versículo 9. Diz assim, ó. E disse-lhes, isso é Raabe falando aos 2 espias hebreus. Ela diz assim, ó. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela afirma que Deus deu a terra que é dela, do povo dela, da família dela, dos filhos dela, deu para os hebreus. Ela está com 2 espias, 2 espiões, inimigos do povo dela, que estão tentando mapear a terra para levar para o seu líder. E ela chega e diz, bem eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela não conhecia o Deus dos hebreus.
ela não adorava, não servia o Deus dos hebreus. Ela era cananeia, politeísta, muito, por sinal. E ela continuou dizendo: porque o pavor de vós caiu sobre nós. Eles estão apavorados, ela está dizendo, nós estamos todos muito bem cercados, guardados dessa terra, que é uma terra prometida, mas não é nossa. A gente já sabe que essa terra é prometida a vocês. E entendemos que não importa o tamanho da muralha, não importa a produtividade e a riqueza da nossa terra, não importa que ela é cercada por gigantes, a gente sabe que essa terra não vai suportar o poder do Deus de Israel. Lembrem-se, ela não conhecia e não servia o Deus de Israel. E ela continua: e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Então, ela pega e faz, no que segue ali os versículos, uma aliança com esses dois espias hebreus, para que, à medida em que ela poupar a vida deles, eles poupem. Quando entrarem, ela diz, quando vocês tomarem posse dessa terra, poupem a mim e a minha casa. Raabe, ela é notavelmente reconhecida. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. 31, tá? Diz assim, ó. Impulsionada pela fé, Raabe, vírgula, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, Andréia, o que significa isso? Primeiro, capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo dos heróis, da galeria dos heróis da fé, tá? Ali tem vários heróis da fé, mas tem duas mulheres somente citadas ali. Uma, vamos lá, característica, que nós estudamos ela. Mulher digna, mulher sábia, mulher de um único homem, mulher que tinha promessa por parte de Deus, sempre servindo ao Deus de Israel, tá? Mãe de nações, gerou após os 90 anos, gerou o filho da promessa, e depois dela passaram-se 42 gerações, que começou nela e Jesus nasceu. O nome dessa mulher citada dentro da galeria dos heróis da fé é Sara. Mas existe uma segunda mulher a qual nós estamos estudando hoje, e a Bíblia aqui fala que ela era prostituta. Então, Sara, com todas essas características, aqui é o nosso ver, e realmente é, de mulher digna, de mulher sábia. E Raabe, a prostituta. Só que Raabe, conforme fala aqui Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, ela não se deixou sucumbir como os compatriotas dela que eram incrédulos, mas antes ela se humilhou ao Deus de Israel, acolheu os dois espias, e com essa atitude, além de coragem, como nós sublinhamos ali na introdução da nossa personagem de hoje, tá? Ela trouxe mudança para a sua própria vida, para a sua própria história e para a sua família, porque nós lemos aqui no capítulo 6 de Josué, versículos 22 a 25, de que quando eles invadem Jericó, Josué manda soldados e diz assim, tomem Raabe com toda a sua família, seus pertences e seus familiares, e retirem ela em segurança daqui. Então, ela, com essa atitude, ela se posicionou essa atitude de coragem, ela se posicionou a uma mudança para a sua própria história. E como pagamento, ela fez parte da maior linhagem real que existe.
Ela é a avó 30ª geração de Jesus Cristo, o Salvador do mundo inteiro. O meu Salvador e o teu Salvador. Andréia, por que será que ela fez isso? Porque era uma convicção que ela tinha no coração dela, mediante a tudo que ela já tinha visto do poder do Deus de Israel. O versículo principal desse nosso estudo de hoje está ali na nossa tabela, que é Josué 2:9, que eu acabei de ler, mas eu quero ficar só com a parte A desse versículo que diz assim, ó, quando Raabe fala, pois sabemos que o Senhor entregou essa terra a vocês. Raabe, assim como todo e qualquer cananeu, ela já sabia, já conhecia, já tinha ouvido falar das maravilhas que o Deus de Israel havia feito pelo povo, e desse modo eles o temiam. Andréia, o que eram as maravilhas? Muita gente ouve falar sobre milagres e maravilhas, ok? Andréia, qual que é a questão? Milagre é quando você tem uma situação a resolver que você até poderia fazer com as suas próprias mãos, mas talvez ia levar algum tempo, talvez você já tentou várias e várias formas, existe uma saída, mas parece que quando chega a resolução, bate, não vai. E Deus vai lá e opera um milagre na sua vida. Maravilhas é quando a pessoa não tem uma mão e Deus faz crescer a mão. É quando não tem água no deserto, e de fato isso é normal, porque água no deserto não existe. E Deus diz para Moisés, vai lá e bate na rocha, que eu vou fazer verter água. Isto é uma maravilha. É aonde não tem. O mundo natural diz, aqui não existe, e Deus faz surgir. Isso são as maravilhas que Deus fazia com o povo dele, a partir do momento que ele já retirou eles do Egito. Como é que um egípcio que antes era dono, ou seja, era amo, senhor dos hebreus, eles abriram as portas das riquezas da sua casa e entregaram tudo para que os hebreus pudessem sair do Egito com riqueza. Isso não é um milagre, isso é maravilha. Por quê? Porque o coração dos egípcios era um coração enrijecido, endurecido, eles eram senhores dos hebreus. Hebreus eram servos, eram escravos. Então, tudo o que Deus tinha feito, a partir do momento em que ele retira, e a Bíblia fala sobre forte mão, sobre mão de ferro, o Senhor retirou os hebreus do Egito, todas as maravilhas que Deus operou, coluna de fogo, nuvem durante o dia, mar que se abre, soldado que é engolido, pão que chove de manhã, codornizes que chovem ao meio-dia, tá? Tanta coisa, a nuvem do Senhor que acompanhava eles, todos os milagres, tá? Que Deus operou. Eles eram picados pela serpente. Deus manda construir, né? Uma cobra, enfim, uma serpente, tá? Acho que era cobre, se não me falha a memória. Me perdoem se eu for errar aqui, mas de metal. E todo o hebreu que era picado no deserto, porque no deserto existem muitas cobras, era só olhar para aquela serpente, e eles eram curados instantaneamente. Então, todas essas maravilhas do Deus dos hebreus era conhecido em toda a terra. E por conta das maravilhas que Deus operava no meio do seu povo, os outros povos o temiam. Eles não o reverenciavam, mas eles temiam, porque conheciam quem era o Deus dos hebreus, que na época não era Israel, era ainda só hebreus. E por isso é que trazia a Raabe não só essa coragem, mas essa convicção de que ela deveria, nesse momento que os espias estavam lá, de tomar um posicionamento. Tomar um posicionamento. Veja bem, os que de fora viam as maravilhas de Deus, temiam o que era inevitável. O povo ia tomar conta. Os hebreus iam entrar. Por quê? Porque esse Deus que operava milagres e maravilhas era o Deus dos hebreus.
Enquanto dentro o povo hebreu ainda tinha dúvidas sobre a vitória e a conquista da terra prometida. Não é mera coincidência do que hoje em dia acaba ocasionando com a minha e a sua vida. Conhecemos Deus. Quantos milagres já testificamos? Quantos milagres já vivemos? Quantas maravilhas, seja o olho nu, seja de nossa própria família, na nossa vida pessoal ou na Bíblia Sagrada, somos conhecedoras de que o nosso Deus opera. E ainda assim a gente duvida. A gente tem medo, a gente paralisa. Perdemos noites em claro, tentando resolver com a nossa própria psique, a nossa força do braço, aquilo que somente Deus pode realizar. Lá fora, o povo pode não se prostrar, assim como os cananeus, mas eles temem o nosso Deus. E cá dentro, tememos, amamos, honramos, mas às vezes duvidamos. Raabe não servia ao Deus único, mas ela temia mediante os seus feitos. Tanto que ela faz uma aliança com os seus adversários, os seus inimigos, os 2 espiões, os quais ela nem conhecia, simplesmente porque ela conhecia o Deus dos hebreus por ser muito, muito poderoso. E mesmo nunca tendo recebido dela mesma nada desse Deus, ela tinha plena convicção de que ele poderia livrar toda a sua casa da morte após a invasão hebreia. Ela mesmo disse, depois que vocês tomarem essa terra, ela tinha certeza absoluta, ela tinha o quê? Convicção de que Deus iria fazer o povo tomar a terra. Eu fico imaginando aqui o quanto deve ter sido desafiador e ao mesmo tempo assim de extrema coragem de Raabe, ela não só desprezar a cultura do seu povo, não temendo inclusive a própria morte dela e da sua casa, mas ela render-se aos espiões hebreus que estavam ali ao ponto dela fazer uma aliança. Ela sequer os conhecia. O que eles significavam para ela? Meus inimigos. Eles são meus inimigos, mas eu vou fazer uma aliança com eles, porque eu sei que nós temos vários deuses. Eles têm um só, e não tem nem rosto esse Deus deles. Eles não veem, ele não tem corpo, ele não tem nada. Mas o Deus deles já operou todas essas maravilhas, o Deus dele é poderoso. Enquanto alguns hebreus viam gigantes, muralhas intransponíveis, outros ouviam o poder da palavra sendo revelada a quem quer que teria olhos espirituais para enxergar. Raabe era uma mulher que não servia a Deus, eu vou falar isso várias vezes. Ela não conhecia o nosso Deus. Ela não conhecia, de fato, com probidade, com vivência, as maravilhas do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do Deus que eu e você servimos, amigas. Mas ela tinha olhos espirituais para enxergar o que muitos hebreus não viam. E vamos abrir um parêntese aqui. Isso é muito vergonhoso aos hebreus, tanto quanto é para nós. Tanto quanto é para nós. Nós somos muitas vezes conduzidas pelos olhos e palavras de quem está de fora. Os cananeus estão de fora. Não convivem, não têm intimidade com o nosso Deus. Enquanto nós que estamos do lado de dentro, embora com acesso a Deus, estamos congeladas por medo, imprecisão de onde é que firmamos nossa fé ou estaqueamos as nossas tendas, as estacas da nossa tenda. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Se desmontamos a tenda, saímos, ou se estaqueamos elas e ali ficamos firmadas, confiando de que Deus vai operar maravilhas em nossas vidas e depois através das nossas vidas. Eu amo esse versículo que eu vou ler em seguida e eu aprendi ele, de fato, na prática e ainda o tenho vivido. O apóstolo Paulo, certa vez, testifica da sua vida de devoção a Deus para os filipenses, e ele fala em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele diz assim, ó:
Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele está dizendo, ó, não estou com necessidade de nada, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Ele tá trazendo uma introdução, ele está dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês não é porque estou necessitado, porque eu aprendi a ter pouco, como aprendi a ter bastante. Ele diz, no versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja eu bem alimentado, seja eu com fome, seja tendo muito ou passando por dificuldade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos identificar, amigas, as nossas incoerências. Dizemos que amamos a Deus. Dizemos que Deus pode todas as coisas. Inclusive, esse versículo de número 13 está na nossa boca quase que perene. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas quando o desafio bate a nossa porta, a gente vê como uma dificuldade intransponível. É como se quando o desafio bateu, parece que Deus se pirulitou. Parece que Deus saiu, você ficou sozinha. Sabe o que é que te dá essa sensação de ficar sozinha? O teu distanciamento de Deus, porque Deus permanece no mesmo lugar. É o teu distanciamento de Deus. É a tua falta de crença em Deus. É a tua falta de intimidade com Deus. Lembra que a gente estudou na aula passada? Que ter fé é fruto de intimidade que deságua em uma confiança. Porque não tem como eu confiar em alguém se eu não tenho intimidade. Então, eu preciso ter intimidade com Deus, porque quando eu tenho intimidade, eu conheço, e quando eu conheço, eu confio, e se eu confio, eu produzo o fruto digno dessa confiança, que é a fé. A fé não é algo que você produza sozinha, minha amiga. A fé, ela vem produzida a partir da tua intimidade com Deus. Você produz intimidade com Deus, e o fruto dessa intimidade diária, cotidiana e intencional é a fé. A fé é o fruto. E você vai comer. Você tem intimidade com esse Deus. Gente, é vergonhoso para nós saber que Raabe não conhecia Deus, mas ela tinha plena fé, ela tinha um fruto de uma intimidade que ainda ela não possuía, mas mediante as maravilhas que Deus operava, ela dizia, esse Deus é digno de confiança, eu vou confiar nele. Ele não mostrou nada para ela, ele não fez nada por ela, ela só ouvia falar das maravilhas, porque nem está no lugar geográfico aonde acontecia as coisas, ela sequer estava. Mas de ouvir falar das maravilhas de Deus, ela disse, esse Deus é digno da minha confiança. Então, antes da intimidade que ela teve com Deus, ela disse, vou confiar nele. E ela produziu um fruto. Que fruto? Fé. Fé. Então, a gente precisa ver aonde estão as nossas incoerências. Se nós confiamos em Deus, o porquê que realmente a gente não pode confiar nele no tempo da adversidade? Precisamos identificar essas incoerências. Falo novamente. Andréia, como? Com a ajuda de Deus, é tudo com a ajuda do Senhor, minhas amigas. Tudo com a ajuda de Deus, para a gente poder ultrapassar esta muralha. É isso que o versículo 13 demonstra. Tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer, eu sou autossuficiente, mas não sozinha. Eu não posso ser sozinha. Nada faço sozinha. Porque eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo.
Quer dizer que estou pronta para qualquer coisa através daquele que me inunda com força, com graça, com paz, com confiança, com intimidade, que produz em mim o fruto da fé. E é por isso que eu vou adiante com ele. E uma chave muito poderosa para manifestar a fé em Deus é algo que a gente já estudou há 2 anos atrás. Quem já vem junto comigo aí, quem tem aqui junto comigo, eu acho que é só a Sol, a Lúcia veio depois. Mas é uma chave muito poderosa para manifestar a fé em Deus, é a oração. É a oração. Lembrando que a oração, ela tem 3 características que ela precisa ser de forma racional executada. A oração precisa ser intencional, estratégica e focada. Caso contrário, vai acontecer isso que eu vou falar aqui para vocês, ó. Nunca, jamais eu devo orar por algo a Deus duvidando ou com medo de que aquilo não venha a acontecer, porque isso anula tudo. Como assim? Veja bem, o ato de orar a Deus me confere uma atitude positiva, certo? Enquanto o duvidar atribui uma ação negativa. Então, um é positivo e o outro é negativo. É muito simples, é matemático. Positivo com negativo, o que acontece? Se cancela. Se cancela, se anula. O resultado da oração, qual que é? Quando existe uma oração, mas existe um medo, existe uma dúvida, existe um empecilho da mente humana que não está confiando nesta oração, nessas palavras. É perda de tempo e destruição do fruto, que é a fé. Você está indo através da oração como uma atitude, uma ferramenta no ato de você obter a fé, obter esse fruto através do teu relacionamento de intimidade com o Senhor. A oração é uma ferramenta para isso. Vocês entendem que a oração foi algo que Deus criou para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele e não Ele se comunicar com nós? É nós que nos comunicamos com Ele. Ele se comunica o tempo inteiro, ele vive dentro de nós, ele se comunica a partir da palavra dele, ele se comunica numa aula dessa, ele se comunica num podcast, num louvor, ele se comunica na atitude de um filho birrento, ele se comunica no abraço de um filho amoroso. Deus se comunica o tempo inteiro, ele está em todos os lugares, em todas as coisas. A diferença é aonde que estão as nossas incoerências que não estão permitindo que a gente o enxergue, que nós tomamos posse desse Deus. Porque quando nós fizemos uma oração com palavras bonitas, inclusive às vezes até colocamos a palavra de Deus como embasamento, mas aqui dentro o medo, a dúvida, eles anulam totalmente essa oração, perda de tempo e destruição do fruto que é fé. Algo que a gente falou no passado de Sara, que para obtermos a fé em Deus, carecemos de acreditar que Ele pode. Sara, quando recebeu a visita dos anjos ali, do próprio Deus, ela riu-se, dizendo, mas eu, velha, já não tenho mais nem as regras. Sem chance de eu gerar. Sem chance de eu gerar. E por ela ter duvidado, o anjo do Senhor disse o quê? Num dado tempo, eu voltarei e farei em Sara o que eu prometi. Lembra o tempo da maturação da fé de Sara? Foram 12 anos. 12 anos Sara esperou para gerar o filho da promessa. Quantos anos você vai ter que esperar para você usufruir da intimidade, do poder, da graça, da companhia, da presença de Deus contigo? Porque você ainda tem medo e duvida que talvez Deus, que é todo poderoso, na sua vez, ele não seja assim tão poderoso. Essa é uma incoerência que você precisa verificar. E assim aconteceu então com Raabe, minhas amigas. Mesmo ela não conhecendo a Deus, ela confiava que ele podia fazer o que quisesse, o que ele quisesse. Por quê? Porque os seus feitos chegaram até a cidade de Jericó e eram muito poderosos.
como nenhum outro Deus que ela conhecia. E eles tinham vários deuses. Então, ela decidiu: esse Deus é digno da minha confiança. E ela creu e foi honrada por essa sua atitude. Aqui dentro do nosso caderninho, tem uma atividade de prática semanal que ela fala assim, ó: pratique a coragem gentil. Identifique uma situação onde você precisa falar a verdade ou defender o que é certo. Faça isso com sabedoria, coragem e gentileza, mesmo que seja desconfortável. Vocês acham que foi confortável para Raabe? Como eu falei antes, ela abrir mão de toda uma cultura que ela vivia durante anos e anos e anos. Ela nasceu, cresceu ali. E ela resolver proteger os espias que iam tomar a terra que era dela, do seu povo. Mas além de um ato de coragem, um posicionamento de uma mulher verdadeiramente sábia, ela tinha convicção de que o Deus dos hebreus era o melhor posicionamento que ela deveria de tomar. E assim ela o fez. Então, a nossa reflexão da semana é pedir ao Senhor para que Ele traga ao nosso coração quais são as nossas incoerências, quais são os muros que precisamos transpor para realmente confiarmos em Deus. Porque intimidade, nós que estamos aqui, a gente sabe que é necessário e nós temos com o Senhor. Mas daí a nós produzirmos o fruto que é chamado fé, é um caminho que Sara descobriu e amadureceu só depois de 12 anos. 12 anos. Eu cá no meu coração, mediante o Deus que eu conheço quem Ele é, a partir do momento que o anjo disse para ela que ia gerar nela, se ela tivesse confiado e não duvidado, ela teria gerado no mesmo momento. Mas ela levou 12 anos. Ela podia ter tido mais tempo com o filho dela, entendeu? Ela e Abraão podiam ter tido 12 anos a mais com Isaac. Vocês estão vendo o quanto que a falta de fé no Senhor, o medo e a dúvida nos fazem perder? Fala aí para você, não precisa responder para mim. O quanto que 12 anos a mais com o teu filho, com a tua filha, significa? Quanto? Quanto? O rei Ezequias, apesar de ter sido um rei conforme o coração do Senhor, destituiu altares e tudo mais, ele foi tomado por uma doença. E quando o profeta chega e fala para ele, né, que ele vai morrer, que é para ele, né, consertar a casa dele e tal, ele chora e clama ao Senhor, né? E Deus dá para ele mais um tempo de vida. E quão feliz ele ficou, eu não lembro agora quanto tempo, acho que foram 15 anos, não lembro. Foi 15, né, Josi? E olha que felicidade, ele ficou, ele pôde fazer mais para o Senhor. Eu acho que aqui no meu coração, estudando, lembrando do estudo, ele se dedicou ainda mais a servir e amar a Deus. Então, o quanto que 12 anos significaria ao lado de pessoas que nós amamos. Esse é o tempo que às vezes a gente está levando para realmente confiar em Deus. Andréia, mas por que às vezes demora tanto? Olha, amigas, deixa eu ser bem sincera para vocês. Eu sou cristã de berço. Meus pais são pastores. Eu sempre ouvi falar de Jesus. As maravilhas dele eu conheço desde que eu nasci. Eu sou um milagre do Senhor, porque eu nasci praticamente morta. Minha mãe levou mais de 12 horas para me ter. Já não tinha mais líquido amniótico, o negócio já tinha degringolado. Eu fiquei na incubadora não sei quanto tempo, dias e dias. E eu conheci sempre Deus. Só que a partir do momento em que eu comecei a ter desafios na minha vida,
eu fiz para a automatização. Eu simplesmente disse, parou tudo. Senhor, retira as escamas dos meus olhos, porque eu preciso enxergar. Então, a primeira coisa é nós nos dispor a confrontar com as nossas incoerências. E incoerências é bonitinho, tá? Eu vou trazer uma palavra só para ficar um pouquinho mais, assim, confrontante. A gente precisa pedir ajuda de Deus para nós nos confrontar com as nossas mentiras. Para que Ele venha nos falar aonde é que nós estamos sendo falsas, mentirosas, enganadoras de si mesmas, vivendo uma vida falsa, vivendo uma falsa alegria, vivendo uma falsa felicidade, vivendo falsas vitórias, vivendo intimidade de forma falsa com esse Deus. Ele tem tanta vida abundante para nos conceder, mas às vezes a gente insiste em viver dentro de uma vida falsa. Então, a primeira coisa, para nós realmente termos essa coragem e convicção que Raabe demonstrou aqui, é nós nos confrontarmos com as inverdades, com as mentiras, e pedirmos para o Espírito Santo de Deus vir trabalhar no nosso coração a maneira que Ele desejar fazer, para que nós possamos ser livres da morte. Por quê? Porque essa vida vivida em falsidade, vivida em coerência, é morte. Não é vida, é morte. É sobrevivência. Você está viva, mas você não vive a vida que Cristo tem para você. Você vive uma incoerência. Você vive numa inverdade. Logo, se eu vivo na inverdade, eu não vivo na vida. Então, a primeira coisa é essa. Pedir ao Senhor isso. E eu sei que Ele traz. Porque Ele trouxe para mim e Ele traz para vocês também. Nós precisamos estarmos com o nosso coração aberto, pedir para o Espírito Santo trazer ao nosso coração, assim, muita coragem, e para que ele venha soprar realmente toda sujeira e impureza para fora. E daí nós vamos começar a viver as nossas promessas. Assim como Sara. 12 anos, limpou a casa e começou a viver. Mas a gente não precisa esperar 12 anos. Não precisamos esperar 12 anos. A gente pode viver já. A partir do momento em que Deus nos deu a promessa, a gente já pode se disponibilizar ao Senhor para confrontarmos as incoerências e vivermos uma vida abundante que Deus prometeu para nós. E se Ele prometeu, Ele já fez. Ele já fez. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa aula. Eu quero te agradecer pela ministração do Teu Espírito Santo. E te pedimos aqui, Senhor, nesse exato momento, em uma só voz, Espírito Santo, durante essa semana que se segue, traga a nosso coração quais são as incoerências que nós temos vivido e de forma automatizada, Senhor, temos sobrevivido e não enxergado, Senhor, que temos, ó Pai, nos comportado dessa maneira. Senhor Jesus, o inimigo tem tentado nos aprisionar para que possamos viver, ó Pai, dessa forma, mas nesse momento, Senhor, e agora conhecedoras dessa particularidade da Tua palavra, nós viemos, ó Pai, de uma forma, Senhor, abrir os nossos corações, abrimos a nossa mente, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha trazer as verdades sobre a nossa vida. Não podemos mais ficar na ignorância, visto que agora, nesse exato momento, o Teu Espírito Santo nos trouxe a revelação da Tua palavra, de que muitas vezes não acessamos as Tuas maravilhas e não vivemos a vida abundante que Jesus, o nosso Salvador, já conquistou a nossa vida, porque, Senhor, vivemos de forma automatizada, estamos ainda sendo escravizadas pelo inimigo, mas somos Tuas filhas, ó Pai, somos Tuas filhas, recebemos a Jesus Cristo, recebemos a salvação do nosso coração, mas precisamos ser purificadas e santificadas todos os dias. E é por isso, ó Pai, que entregamos a nossa vida nessa manhã
a tua apreciação. Venha trazer em nossa mente, Espírito Santo, aquilo que precisamos alterar, mudar, modificar, transicionar a partir da tua ajuda. Sozinha nós não conseguiremos, precisamos da tua mão a nos orientar e a nos conduzir. Senhor, nós te agradecemos por essa revelação e te pedimos que fiques conosco. E cada coração aqui aberto, Senhor, a essa mudança, ela tem a tua mão, Senhor, dirigindo, a tua palavra construindo e a tua presença alimentando, dando força, coragem e produzindo em nós, Senhor, o fruto, Senhor, que é a fé, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e entregamos tudo na tua mão. Que a honra e a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu só encerrar aqui.